Vixe Maria, o casal chegou! Olá! Oi! E aí, tudo bom? Eu tô invisível. Mas só tá da câmera, como sempre nas aulas de história, porque alguém... Eu tô invisível. Que alguém não sabe nada. Você não tá invisível, você não Eu tô tá usando a invisível. capa do Harry Você Potter. não tá invisível. Tô invisível. Não tá não. Vocês aí estão me vendo? Não estão me vendo, eu tô invisível. Porque você está atrás da câmera. Chega! Aí a introdução tem 1 minuto, entendeu? Do vídeo, só por causa disso. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre... Ele nunca sabe, ó. Que? Ele nunca sabe. Esparta. Ele tá olhando o calendário de novo. Tá errado, amor. Por que tá errado? Porque Atenas veio primeiro. 3 dias depois. Enfim, não é Esparta, é Atenas. Bom monte. Esparta é na semana que vem. Enfim, vamos falar sobre Atenas. Deu uma confusão, um erro assim, né, no cérebro. Mas enfim. Então o vídeo é sobre antenas. Parabólica, Antenas. o quê? Digital. Então, a localidade de Atenas, ela é pouco fértil. E ele fica próximo de uma região montanhosa também, eu não sei mais pronunciar as palavras. E tinha também um modo de escravização que também era feita por dívida e por prisioneiros em guerra. E que essa escravização ela pode ser provisória ou permanentemente. Mas eles também sustentam a base da sociedade ateniense. E não são considerados cidadãos, né? Claro que escravo vai ser considerado cidadão pra quê, né? Enfim, tô redundante, mas para vocês entenderem melhor, a produção era escravista. Então, sua base de vida, né, era os escravos. E tem outra coisa, os escravos não eram necessariamente dos estados, mas sim eles eram particulares, escravo particular. E também tinha os metecos. Os metecos eram os artesãos ou os comerciantes que viviam em torno de Atenas, na localidade de lá. E eu cuspi maravilhosamente bem. Vamos fazer redundância de novo, no caso, né, que as mulheres também não eram consideradas cidadãos, só os homens. Importantes ainda. Caguei para homem. E qual foi, cara? Aquele caso, a mulher só tinha o direito de servir o homem e era considerada inferior em todos os sentidos. E geralmente, né, cuidavam da casa, dos afazeres domésticos e dos filhos até os 7 anos de idade, no caso, homens. Eu não sei se isso vale mesmo, mas eu vi em um determinado local onde eu estava estudando que os homens consideravam as mulheres tão inferiores a eles que eles preferiam ter relações entre si. E os homens só que são considerados cidadãos são os que nasciam de Atenas, de pais atenienses e que tinham um certo poderio, uma certa posse. No caso, dinheiro, que são chamados de eupátridas. No caso, homem que tem um certo poder político e econômico. No século 7 a.C., os eupátridas, por serem cidadãos de posse, possuem muitas riquezas na polis, que reivindicam o poder, derivando a monarquia e estabelecendo a oligarquia. Eles derrubaram a monarquia, acabou, e estabeleceram a oligarquia. Entendeu? A oligarquia significava o quê? 9 eupátridas no poder cumprindo um mandato de 10 anos cada um. E em 1621 a.C., Drácon, né, que foi um rei, digamos assim, elabora a primeira lei de Atenas. A primeira lei escrita de Atenas, na qual qualquer crime ocorrido pela polis, a pessoa tem que ser considerada morta. Traduzindo, tinha que matar ela. E, na verdade, todos os crimes, né, tinham a mesma punição. Matar. Em 1564 a.C., Solon inicia um processo de reforma em Atenas, que é determinado o fim da escravidão por dívida. O fundador da Eclésia, que era uma assembleia com... ele fundou a Eclésia, que era uma assembleia que tinha 40 mil homens, cidadãos atenienses, com maiores de 18 anos, que tivessem prestado serviço militar, por pelo menos 2 anos. As reuniões da Acrópole, no centro urbano da polis, ou na Ágora, que era uma praça ou mercado da cidade. Né? Essas reuniões eram centralizadas nesses locais. E também fundaram a Bulé,
que eram 400 cidadãos atenienses com 30 anos ou mais, participavam do corpo legislativo eleito pelo voto censitário, restrito nesse caso por propriedade. Em 507 a.C., os atenienses eles começavam a criar um novo processo de reforma política, e a Bulé passa de 400 a 500 membros, dividido em 10 tribos de cidadãos organizados na polis, onde cada um elegia 50 representantes no campo de corpo legítimo, para compor o corpo letivo, no caso. E aumentou também o número de membros da Eclésia, que passou de 43 mil a 60 mil cidadãos atenienses. Criaram também o Stratego, um corpo executivo formado por 10 cidadãos, escolhidos pela tribo para compor a Bulé. Atenas se formou uma democracia de direita e participativa, levando em consideração a percepção do que é o cidadão ateniense naquele período. Se inscreve no canal, Deixe seu like ative o sininho e compartilhe o vídeo para todo mundo. Tchau! Tchau! Look at how it is my true again.